Fala pessoal, iniciamos a semana com o mercado aí à espera, né, do anúncio do plano de contingência ali do governo em relação a uma resposta, né, ao tarifaço dos Estados Unidos. Então, ver como que o mercado reage aí, né, após o anúncio. Além disso, uma semana onde teremos dados de inflação nos Estados Unidos. A gente já viu um grande movimento aí nos últimos dias, né, após a revisão ali do payroll, que tirou ali mais de 200 mil empregos, né, então o mercado chacoalhou bastante, o mercado americano mesmo fez uma correção ali mais forte, né, então ficar atento porque o dado de inflação também é um dado ali que pode trazer um certo movimento ali no mercado, tá? Bem, para quem não me conhece, me chamo Alan, faço parte da equipe Ficube. Lembrando que a gravação das oportunidades da semana é uma parceria com o canal Monitor do Mercado. Vou colocar minha tela para a gente começar falando do Ibovespa e vamos lá. Pessoal, o Ibov, eu chamei a atenção, né, desde que ele perdeu essa região aqui dos 135.500, que eu tinha uma leitura que o Ibov era para baixo, né? E até chegou ali, caiu um pouquinho mais, foi no 133.600, foi no 132, mas aí ele fez esse movimento aí nos últimos dias, semana passada, movimento forte ali de alta, né? E foi rompendo alguns pontos ali que eu estava monitorando em tempos gráficos menores, ali de resistência. Então, eu tinha um primeiro ponto no 134.500, segundo ponto no 135.500. Ele voltou para cima do 135.500, tá? Para cima de 135.500, eu tenho que tomar cuidado ali com a venda. Por quê? Porque ele pode simplesmente formar um pivôzinho por aqui. Deixa eu só desenhar, ele fez esse movimento. Rompeu para cima ali daquela região que trabalhou como resistência. Ele pode formar um pivôzinho por aqui e apontar tudo de novo lá nos 140 mil, tá? Então, fiquem atentos a esta possibilidade. Dá para pensar na compra nessa região. Mas sempre tem, né, aqueles movimentos onde o preço ele rompe para cima de uma região que era uma resistência e depois ele falha, né? Então, uma falha ali no rompimento, uma região de resistência, ele dá uma violinada ali e depois devolve tudo, tá? Se você considerar toda essa pernada de queda, tá? E traça uma retração de todo esse movimento, ele está exatamente nos 50% de retração. Então, vou até marcar uma linha ali para vocês observarem que estamos aqui, ó, 50% está aqui. Olha onde ele bateu a cabeça. Exatamente nos 50% de retração. Para quem opera aí, né, utiliza ali as retrações como um ponto de referência, sabe que 50% é um ponto ali de dificuldade, né? Quando o preço dá uma pernada de alta e volta para testar 50%, normalmente 50% trabalha como suporte. Quando ele dá uma pernada de baixa e volta para testar 50%, normalmente 50% trabalha como uma região de resistência. Ou seja, estamos em um ponto onde, se ele respeita e aponta para cima, sim, pode dar oportunidade na compra e voltar para testar os 140 mil. Lembrando, né, que a compra ela começa a andar a partir do momento que ele começa a trabalhar, fechar para cima do 137, que é esse último topinho que ele deixou ali na semana passada, né? Quinta-feira foi quando ele deixou aquele topinho. Então ele teria que trabalhar para cima do 137, como também ele pode sentir esse 50% aí de retração e iniciar um movimento que nós chamamos aqui de onda 3 para baixo, né? Ele dá essa primeira pernada de queda, faz um repique de 50%, depois outra pernada para baixo, e aí o primeiro alvo seria testar esse fundo no 132, e se perdido ele tem alvos ainda aqui nessa faixa verde, entre 130 e 128 mil, tá? Então assim, o Ibov, no momento, eu diria que ele está num ponto aí de decisão, tá? Não pensaria ainda em encher mão na compra. Ainda vejo que o mais interessante, pensando em relação risco-retorno, seria até mesmo pensar nas vendas, né? Porque o seu stop ficaria logo acima desse topinho que ele está marcando no curto prazo, então é um stop mais barato, e você tem um alvo mais distante se ele voltar no 132 mil. Pode falhar? Sim, como tudo aí na bolsa, né? A gente sabe que nada ali é 100%, pode falhar. Mas se falhar, você vai ter um stop pequeno, e se ele, por um acaso, começa a trabalhar 137, você pode ali depois procurar suas compras com stop abaixo desse fundo, com alvo lá no 140, tá? Então, é o que eu vejo ali para o mercado. Ou seja, estamos em um ponto de decisão, um ponto de atenção. No dia de hoje, ele já está um pouco mais pesado, né? Vamos ver como ele vai fechar aí ao longo do dia.
Tem alguns dados não, né, mas tem ali uma expectativa com toda como que vai ser divulgado, né, esse plano aí em relação ao tarifaço, né, como que o governo vai anunciar isso, né, então pode ser que o mercado dê uma estressada, né, dependendo do que for anunciado, ou até mesmo pode gostar, iniciar uma movimentação de alta. E também tem ali os dados de inflação que serão divulgados durante a semana, né, o CPI, dado de inflação ao consumidor, que certamente ele pode fazer preço, né, mais no mercado americano, mas também pode acabar refletindo aqui para a gente. Então fiquem atentos com relação a isso, tá? O que eu diria aqui é o seguinte: abaixo de 135.500, gosto mais da venda, e se por um acaso ele for para cima de 137, eu entendo que as vendas elas já não valem ali mais a pena, né, ficar pensando ali na venda, e a gente passa a ver ali possibilidade na compra com alvos no 140, 141 mil, o teste dos topos históricos ali que o Ibovespa deixou recentemente, tá ok? Então, ponto de decisão, vamos seguir acompanhando. Gráfico do dólar, WDO FUT. Vamos lá, o dólar, ele recentemente, ele acabou perdendo ali para baixo, né, dos 480, que era o ponto de suporte que ele vinha respeitando, perdeu e vem no movimento de correção, tá? Bem, permanecendo abaixo dos 480, ou seja, se ele já começa a bater cabeça por aqui, pode até ser que ele volte um pouquinho mais, mas depois começa a fraquejar novamente. O próximo alvo do dólar vai ser a região dos 5.360, 5,36, 5,35 como um próximo alvo. Eu só ficaria atento no dólar no seguinte, tá? Se esse dólar voltar novamente acima de 5,48, 5,50, aí ele vem para testar fundo, não faz novo fundo e aponta para cima, eu entendo que esse movimento da semana passada foi apenas uma violinada no fundo anterior e esse dólar pode retornar tudo de novo lá para a região dos 5,66, então voltar para testar os topos ali de julho, tá? Então, qual seria a leitura ali para o dólar? Abaixo de 5,48, 5,50, o viés segue sendo de queda, alvos até 5,36, 5,35. Se por um acaso ele começar a trabalhar para cima desses 5,48, 5,50, aí ele tende a testar novamente os topos anteriores, né? Região ali dos 5,67. Tem um ponto aqui no meio do caminho que vale a pena ficar de olho também, que é o 5,56, 5,55, que vai trabalhar como resistência. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se ele respeitar esse fundo anterior, cuidado ali, né? Se alguém estiver vendido, principalmente no swing trade, porque ele pode voltar tudo de novo para testar aqueles topinhos anteriores deixados aí no mês de julho, tá? Então, para que ele dê continuidade na queda, é importante que ele permaneça abaixo de 5,50. Bem, toda semana eu trago candidatos aqui que eu vejo ali como interessante, né? Como o mercado aí tá bem definido ali para qual lado vai, né? E tem notícia aí no meio do caminho que pode influenciar também. Então, eu trouxe dois candidatos que eu considero ali que, se o mercado andar para um dos lados, tendem a acompanhar, né? O primeiro candidato é sempre o candidato ali que eu vejo mais interessante na compra. E olhando aqui os gráficos, o que me chamou a atenção foi o gráfico de lojas Quero, tá? LJQQ3. Bem, vamos lá, pessoal. Se eu pegar aqui o gráfico semanal, repare que lojas Quero, né? Ele perdeu recentemente aqui essa região de fundos anteriores, né? Que foi os 3,04, R$ 3,04 ali, 4 centavos. Já voltou para testar, bateu cabeça e mandou para baixo, tá? Só que ele mandou para baixo e por enquanto ele não está renovando o fundo, né? Pelo contrário, ele já começa a dar uma segurada aqui. Eu entendo que ele pode sim estar formando um pivôzinho aqui, e isso pode indicar para a gente três movimentos para cima. Então, ele faz a primeira movimentação de repique, testa fundo, não faz novo fundo, e depois faz essa movimentação de alta. A princípio, o meu primeiro alvo seria testar de novo essa região de 3,27, 3,30, né? Ficar atento aí também nos R$ 3,05 ali, essa região de fundos perdidos. Mas se ele romper para cima dessa região, aí ele pode andar bem, né? Ele volta para cima ali da região do fundo anterior que ele perdeu, tá? Então fiquem atentos. Quando eu vou para o gráfico diário também, eu percebo que ele vem ganhando cada vez mais suporte, né? Então tá com Mimalek aqui 144 para cima agora, né? Deixa eu só tirar esses desenhos que eu fiz. Se eu pegar aqui o nosso modelo BO3, vocês conseguem perceber que ele tem um 144 já com o Rock Mima 610, ou seja, esse suporte está validado, tá? Então, o que eu entendo aqui de lojas Quero? Trabalhando para cima dessa região de 2,70, alvos entre os 3 a 3,30 ali, e chegando lá a gente acompanha a reação do preço. Se romper, ela pode andar bem, tá?
Por outro lado, se perder a região dos 2,25, 2,26, perder esse fundo aí que ele deixou por volta do dia 14 de julho, aí fica atento, eu entendo que vale a pena se estopar, porque ele tende a testar fundo, né? E a gente não sabe ali se ele vai acabar segurando naquela região de 1,88, que seria o próximo fundo, aquele fundo do diário, do semanal que nós comentamos agora há pouco, tá? Então, qual que é a ideia? Não pode perder a região de 2,25, 2,26 e precisa trabalhar acima de 2,70. Ele tem uma estrutura, né, pelo gráfico diário, que sugere para a gente um terceiro movimento de alta, né? Então, ele deu uma pernada de alta. Se você traçar a retração de toda essa pernada, ele está na região de 61,8, que também é um nível ali de retração importante, né, que trabalha como suporte. Fez um movimento de correção, aí segurou na primeira tentativa, deu uma violinadinha no fundo anterior e agora começa a apontar para tentar romper aqui para cima deste ponto, tá? Se ele rompe para cima dessa região, eu entendo que lojas quero testa novamente essa marcação em vermelho, até mesmo podendo voltar para testar ali a região de topos anteriores, tá? Então gosto de lojas quero, mas ele tem que trabalhar acima de 2,70 e importante que ele não perca mais a região dos 2,25, 2,26, se perder fica feio, tá? Então fiquem atentos, mas é um candidato que eu considero ali que está bem interessante na movimentação do gráfico diário. O segundo candidato que eu gostaria de trazer aqui é um candidato que eu vejo ali mais para venda, tá? Que é o gráfico de Anima, né? Anim 3. Vamos lá, pessoal. Anima, bem, subiu bastante, né? Subiu bem ali. Já teve alguns testes ali na região dos 4,45, então testou uma, duas, três. Fez três testes lá e não rompeu. Ele tinha uma região de suporte aqui na faixa dos 3,80, né? Então repara que ele vinha respeitando aqui, testou uma, duas, testou aqui também, e aqui ele perdeu, né? Perdeu essa região dos 3,80, que trabalhava como suporte. Desde que ele perdeu essa região, né? Ela vira uma resistência. Então, eu marco aqui uma linha vermelha agora, e olha o teste que ele já fez e bateu cabeça, tá? Então, eu já começo a ver aqui para a NIM 3, né? A possibilidade de 3 movimentos para baixo. É claro, ele precisa perder esse fundo anterior. Se por um acaso, né? E aí você já vê pelo paviozinho de hoje, ele está segurando. Se por um acaso ele não perder, toma cuidado, que ele ainda pode ir lá para testar mais uma vez, né? E aí, se ele romper para cima dessa região, tem que estopar, porque ele retoma a movimentação de alta. Então, assim, para quem acredita no mercado de baixa, no mercado na queda, a NIM 3 tem que perder essa região e o stop teria que estar acima aí do topinho anterior. Se perdido esse fundo, aí eu começo a projetar uma queda para a NIM 3. Vamos fazer uma projeção de Fibonacci aqui. Então, pegar aqui uma primeira pernada, essa correção. O 100% está na faixa dos R$ 3,06, né? Deixa eu só ver aqui no Zoom se tem algum ponto ali que coincide. E esse 127, ó, o 127 aqui já tem pontos que dá para ser considerado nos 2,80 ali, mais ou menos, tá? Então, é um ponto que ele pode buscar, né? Então, tem essa região de topinho aqui de novembro do ano passado, inclusive aqui onde tem a nossa mima 144. Então, gosto também de Anima. Vamos ver se ele perde esses 3,50, né? Que é esse fundinho anterior, e aí ele pode andar bem ali para baixo, principalmente se o Ibov também seguir na movimentação de queda, tá ok? Então, vamos seguir acompanhando. Então, falamos de Anima, e agora vamos falar do S&P 500, né? Para a gente finalizar aqui. Então, deixa eu só pegar aqui o meu gráfico do TradingView. Vamos lá, pessoal. S&P 500, tá? Deixa eu só apagar aqui o desenho que eu tinha feito, né? Deixa eu selecionar ele e encerrar. Pronto. Vamos lá. S&P 500. Bem, o S&P 500 ele vem subindo, né? Chamei a atenção logo no início, né, que ele corrigiu ali depois do payroll, né? Foi justamente esta movimentação aqui, tá? Então, repare como ele corrigiu bem, né? E desde então ele vem se recuperando e já está próximo da região de topos. Vamos lá. Direcional do S&P 500. Alta. Tendência de alta. Então, mais interessante pensar nas compras. O preço atual é o melhor ponto de compra? Na minha opinião, não. Por quê? Porque ele já está testando o topo anterior. A chance de falhar por aqui é grande, e aí você vai ficar presa de próximo do topo e ele pode voltar tudo de novo para os 6.200, tá? Então eu tomaria cuidado com compras aqui. Para quem está comprado, atenção, que se ele começar a demonstrar fraqueza no 6.400, eu entendo que vale a pena
pensar em proteção, né? Pensar em proteger aí o lucro, fazer algumas parciais ou apertar o stop para, se ele por um acaso voltar no 6.200, vocês conseguem garantir parte do lucro aí das últimas operações, tá? Então, o S&P 500 é para cima, chegando aí próximo da região de topo histórico. Tomar cuidado aí caso ele comece a bater cabeça, e se por um acaso ele falhar e voltar para 6.200, procuraremos compra novamente. Por outro lado, se ele rompe para cima dos 6.400, então supondo aí que o S&P 500 segue aí para cima e rompe para cima do 6.400, qualquer pullback a gente pensa na compra novamente, tá? O fato é, comprar antes dele ter rompido esse topo, corre o risco dele falhar e você acabar ficando preso, por isso eu não vejo boas compras agora, mas de qualquer forma, o mercado ainda é de alta, então se for para pensar alguma coisa, eu ainda vejo que o mais interessante para o S&P 500 segue sendo ali as compras, e vamos acompanhar aí o que ele faz nos próximos dias. Se ele demonstrar uma fraqueza no topo anterior, né, começa a engasgar, pode até ser ali que ele dê alguma possibilidade de uma entrada pelo risco na venda, acreditando num teste de novo do 6.200, né? Sempre tem a possibilidade de ele falhar no topo, marcar um topinho duplo, ou às vezes ele rompe e depois devolve, né? Só vai ali para dar uma violinada no topinho anterior. Então, vamos ficar atento qual vai ser a reação aí do S&P 500 nessa faixa de 6.400, tá? Ponto importante. Então, é isso daí. Bem, pessoal, vou encerrando por aqui. Desejo aí para todos um excelente dia, uma excelente semana, e a semana que vem estamos de volta aqui com as nossas oportunidades da semana em parceria com o canal Monitor do Mercado. Pessoal, um abraço a todos, até semana que vem. Tchau, tchau.